Enquanto estava lá deitado e ouvia os médicos à minha volta com enfermeiras e enfermeiros, senti que era muito difícil manter os olhos abertos. Eu não conseguia mantê-los abertos. Eu me lembro de fechá-los e pensar, vou descansar por alguns instantes e então tentarei de novo. Ao fazer aquilo, tive uma sensação de libertação. A batalha para ficar vivo terminara. De repente, me vi de pé, bem acordado. Sabia que estava acordado. O problema é que estava totalmente escuro. Pensei, por que os médicos apagaram as luzes? Que espécie de hospital é este? Enquanto eu estava ali pensando por quanto tempo ficara dormindo enquanto as luzes se apagaram, pensei, não tenha medo. Deixe seus olhos se acostumarem com o escuro. Talvez tenha acordado muito rápido. Fiquei olhando e pensando que minhas pupilas haviam dilatado. Não havia luz. Não conseguia ver nada. Estava tudo preto, como um quarto escuro. Pensei, tudo bem, deve haver uma luz aqui em algum lugar. Então me virei 360 graus tentando ver se havia alguma luz. Não conseguia ver nada. Quando fui para a direita, não conseguia achar a parede. Pensei, estranho, me mudaram de quarto? Então comecei a recuar para a esquerda, tateando em busca da minha cama. Não achei, pensei. Que idiota, perdeu sua cama. Como conseguiu fazer isso? Então continuei tateando, tentando achar minha cama. O pensamento seguinte foi que estava tão escuro ali que não dava para ver a mão na frente do rosto. Então levei minha mão na direção de onde meu rosto deveria estar e ela parecia passar direto, como se não houvesse uma forma física ali. Pensei, é impossível. Não pode perder a cabeça. Procurei o meu corpo físico, absolutamente nada. Mas o que está acontecendo? É como se tivesse saído da minha forma física, como se fosse transparente, e ainda tenho a sensação de ser um ser humano completo ali de pé. Ian, eu mesmo, pareço estar ali de pé. O que aconteceu? Enquanto estava lá de pé, comecei a sentir alguma coisa à minha direita olhando para mim. Na minha frente senti olhos invisíveis, alguma coisa ou alguém me examinando. A escuridão tinha uma presença diabólica. Um mal assustador, transgressor, imperava na atmosfera. Onde estou? Cale-se! O quê? Merece estar aqui! O quê? Mereço estar onde? No inferno! Agora cale-se! Enquanto estava ali, vendo que poderia estar mesmo no inferno, um facho de luz radiante invadiu a escuridão acima de mim. Quando a luz tocou o meu rosto, senti uma incrível presença me envolver e todo o meu corpo parecia se elevar do chão e ser transportado para essa luz radiante. Enquanto estava sendo levado por ela, pude ver que ela vinha de uma forma circular bem acima de mim. Senti um rastro de poeira sendo arrastado em direção a essa luz. Enquanto era levado em direção a ela, pensei, isto é real? Olhei para trás, por cima do meu ombro, e bem abaixo de mim, pude ver a escuridão. Ainda sem entender o que era aquela luz, comecei a me mover em direção à abertura, entrando nela. Ao ser arrastado pela abertura, pude ver que havia um túnel. E olhando toda a dimensão dele, pude ver a fonte da radiação. O primeiro pensamento foi que era o centro do universo. Olha só essa luz. Que poder emanando dela. Ao ser levado em direção a ela, observei uma onda de radiação saindo. E essa onda de luz que saiu da fonte me tocou. E me senti aquecido, confortado.
Todo medo e escuridão pareciam ter saído e senti uma luz viva se apoderar de mim. Feixes de radiação vinham do centro, como um fogo branco, uma radiação fantástica da parte central. De lá, vi a luz brilhante abrindo caminho. Pensei, até as estrelas e as constelações do universo devem obter sua fonte de energia a partir deste ponto focal. Que luz seria aquela? Haveria alguém lá dentro, cercado por aquela radiação? Enquanto eu questionava a respeito, uma voz falou comigo do centro da luz. Assim que ouvi a voz dele, vi que era a mesma que havia falado comigo na ambulância, ao me dizer o Pai Nosso e para perdoá-los. Então eu estava mais tranquilo. E ele disse, Ian, você deseja voltar? Se deseja voltar, você deve ver sob uma nova luz. As palavras surgiram diante dos meus olhos. Deus é luz. E nele não há escuridão. Pensei, Deus é luz. Será que aquele era Deus? Então não havia mais nenhuma escuridão. Eu acabava de vir da escuridão. Quem quer que fosse esse ser estava totalmente separado da escuridão. Não vi sombra, não vi mal, apenas uma pura radiação branca, e ele sabia meu nome. Será que eu estava na presença de Deus e falando com ele? Pensei, se for, ele é capaz de ver meu espírito totalmente nu. Ele pode ver tudo. Comecei a recuar. Enquanto eu recuava em direção à escuridão do túnel, observei ondas de radiação saindo dele. Esperei que me tocassem e literalmente me levassem de volta ao centro. Mas enquanto aquelas ondas de luz emanavam para frente, elas passavam por mim. E tudo o que senti foi amor. O amor fazia com que me derramassem lágrimas. Estava simplesmente chorando. Podia sentir aquela aceitação vindo. Eu disse, Deus não pode me amar. Eu o amaldiçoei. Mais amor. Eu disse, tenho cometido, meu Deus, pecados. Tenho dormido por aí, usando drogas e mais. Conforme o amor aumentava cada vez mais, eu revelava o que sabia ser as coisas mais imorais da minha vida. Quando a luz se abriu, vi que bem no centro havia os pés descalços de um homem. Em torno dos tornozelos, uma veste branca ofuscante. Ela não era de tecido, mas de luz. Depois de ver aquilo, comecei a levantar o rosto e ver o peito do homem e seus braços estavam esticados, com a veste branca ofuscante, como se me recebesse. Quando olhei, eu soube que estava diante de Deus. Foi uma... É uma grande emoção. Não dá para ficar preparado. Não há como se preparar para ver isso. Eu apenas fiquei parado em total admiração. Quando olhei em direção da cabeça dele, seu cabelo era de um branco radiante. Do seu rosto parecia haver luz brotando em ondas, emanando de todo o seu rosto. Não dava para ver os traços desse rosto porque a luz era 10 vezes mais brilhante que toda a luz que havia visto e estava emanando do seu rosto. Comecei a caminhar em direção a ele. Tive vontade de ver seu rosto. Saberia que Deus era... Quando fiquei a alguns metros da sua presença, comecei a colocar meu rosto na luz. E ela não feriu meus olhos, como se pudesse ver dentro dela. Quando aproximei mais o meu rosto em direção à face dele, esperando romper aquele véu, quando avancei, ele se moveu de repente. Vi uma abertura de forma circular, como uma janela para a eternidade ou uma porta para a eternidade. Quando olhei através dela, pude ver uma terra toda nova se abrir diante de mim. Foi como se eu estivesse de pé na soleira da eternidade e estava espiando dentro dela. Enquanto olhava, pude ver a grama com a mesma luz e vida emanando dela. Pude ver flores, campos. Eu sabia que se pisasse na grama não a danificaria. A cor e a energia e a vida que emanavam dela foi incrível. Vi um rio de água pura e cristalina, árvores ao longo das margens, colinas subindo para a esquerda. Olhei à minha direita, havia montanhas lá longe, o céu bem azul, bem límpido. Fiquei ali parado e disse,
Isto é o paraíso. Quando olhei, senti que aquele era o meu lugar. Como se tivesse sido criado por Deus para viver ali. Pensei, por que não nasci logo aqui? Por que nasci naquela terra? Senti que havia voltado para casa. Senti que havia percorrido o mundo atrás daquele paraíso. E lá estava ele, bem diante de mim. Pensei, estou em casa. Estou em casa. Quando comecei a entrar, a presença dele voltou na minha frente e bloqueou a passagem. Ele me fez a pergunta: Ian, agora que você viu, você deseja entrar ou deseja voltar? Deus, eu não sou casado, não tenho filhos. Não há motivo algum para eu voltar. Eu não quero voltar. Quando olhei para trás, para minha surpresa, Deus me mostrou uma pessoa que me amava. No instante em que vi minha mãe bem atrás de mim, eu chorei. Pensei que não só havia mentido para Deus, como havia alguém que me amava. E pensei, se morri, isto está mesmo acontecendo, e eu entrar nesse paraíso, na presença de Deus, será que minha querida mãe saberia que seu filho incrédulo havia orado naquela ambulância, se arrependido dos seus pecados, entregado sua vida a Deus, e que Deus havia escutado esse jovem e o convidado a entrar no paraíso? Pensei que minha mãe acharia que seu filho havia ido para o inferno. Pensei que receberia um telegrama ou um fax dizendo: seu filho morreu ontem à noite, quer que ele seja enviado num caixão ou as cinzas num jarro. Pensei, se isso acontecesse, poderia destruí-la, ela sofreria tanto, perderia a família. Então pensei, aqui estou eu, que egoísmo eu passar e deixar minha mãe me enterrar. Eu quero voltar. Voltei instantaneamente à minha forma física no hospital com um médico que havia me tratado, segurando meu pé direito no ar com um instrumento afiado como um bisturi, examinando a sola do meu pé, mas eu não sentia nada, examinando um pedaço morto de carne. Enfermeira! Ouvi a voz de Deus interrompendo meu pensamento. Ele disse: filho, eu lhe devolvi a vida. O quê? Acabo de ver Deus? O que houve aqui? Senti uma vibração de força passar por mim. Foi como uma baixa voltagem de eletricidade. Vi que todo meu corpo começava a sentir de novo e algumas horas estava totalmente curado. Perguntei: Deus, o que me tornei? Ele disse: você nasceu de novo. Ele disse: você só saiu porque seus pecados foram perdoados. E o sangue de Jesus o lavou. O sacrifício de Jesus Cristo redimiu seus pecados. Ao sair de sua presença, você se tornou branco como a neve. Eu disse que ele chegou para o lado. Ele disse, segundo Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Deus criou um novo céu e uma nova terra para aqueles que o amam. Ele disse, toda esta terra morrerá, este corpo morrerá. Mas Deus disse, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor.
Morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada. Como? Pelo poder da ressurreição de Jesus. O aguilhão da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é para aqueles que se arrependem de seus pecados. Seus pecados serão perdoados e eles terão vida eterna. Viver é Cristo, morrer é lucro. Quem eu tenho além do Senhor? Ele disse: uma nova terra e um novo céu e uma nova Jerusalém descerá do novo céu sobre a nova terra, e não haverá mais doenças, nem sofrimento, nem morte, nem guerra, e nós habitaremos com ele por toda a eternidade. E há um rio de vida jorrando do trono de Deus, e aqueles que beberem dele terão a vida eterna.